Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Wellington aí passando para mais uma aulinha com vocês, beleza? Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando sobre matemática financeira, propriamente dito, aí nós vamos estar trabalhando com juros simples, tá bom? Se você acompanhar pela apostila de vocês, você vai ver que ele é um conteúdo que está diretamente associado às PAs. Então, nessas primeiras aulas a gente na verdade vai estudar lá sobre juros simples, como a gente resolve qualquer exercício envolvendo juros simples e na sequência a gente vai estar associando isso aqui às PAs, tá bom? Então vamos lá, gente. Você tem que entender que para resolver juros simples sempre vai haver duas maneiras, tá? Qualquer exercício, seja ele de juros simples ou juro composto também. Eu posso trabalhar com as formulazinhas que eu já coloquei aqui, ou eu consigo resolver também qualquer exercício interpretando e jogando numa regrinha de 3 simples. Nos exemplos eu vou estar sempre fazendo das duas maneiras com você vê o que é melhor, tá bom? Mas vamos lá, começando pelas fórmulas, a gente tem essas duas. A primeira que é isso aqui, ó, J-CIT sobre 100, ou seja, juro que é igual ao capital, que multiplica o I, que é a taxa, que multiplica o T, que é tempo, tudo isso dividido por 100. E aí eu vou ter uma outra relaçãozinha que é para mim determinar o montante. O montante vai ser sempre igual ao capital mais o juro que esse capital vai gerar ali, tá? Então, ó, J, juros, C, capital, I é a taxa e T é o tempo, tá? Então, esse montante aqui ó, que a gente trabalhou, ele nada mais é do que o capital investido mais o juro que esse capital rendeu, tá bom? Então, você tem que entender que essa parte de juro, ela sempre vai ser associada a algo que você investe, mais uma quantia que isso vai te render, ou uma dívida que você tem, mais uma quantia que vai ser acrescentada nessa dívida, tá? Então vamos lá. Quais são as regrinhas que a gente tem que ter aqui? Eu tenho que ter uma regra que você nunca pode se esquecer, que é a taxa e o tempo, elas sempre têm que caminhar no mesmo período, tá? Então isso aqui, ó, taxa e tempo, sempre tem que estar no mesmo período, ou seja, eles têm que estar ou ambos ao mês, ou ambos ao semestre, ou ambos em anos, tá? Eu não posso ter assim, ó, uma taxa que está sendo me dada em meses e um tempo aqui que vai ser me dado em ano, tá? Isso aqui não existe. Então você não vai conseguir caminhar, não vai conseguir resolver nenhum exercício quando isso aqui acontecer. Ó. A taxa estiver em meses e o tempo estiver em anos. Vai dar a resposta errada lá. Então a primeira coisa que você tem que se atentar é que isso aqui, ó, eles têm que estar no mesmo período. Ou seja, tem que ter uma taxa ao mês, ela vai aparecer bastante assim, ó, AM, tá bom? E o tempo também tem que ser em meses. Ou eu vou ter essa taxa ao ano e eu vou ter esse tempo também dado para mim em anos, tá bom? E aí, se eu tiver a taxa ao semestre, o tempo também vai ter que estar para mim em semestre, beleza? Então o período tem que ser o mesmo, ao mês, mês, ano com ano, semestre com semestre, trimestre com trimestre e assim sucessivamente. Beleza? Primeira coisa que você tem que se atentar. Segundo, por que isso aqui está sobre 100? Que eu esqueci de falar lá no início, tá? Porque quando você coloca um dinheiro a juro, você vai ver nos exercícios, ou você tem uma dívida que vai ser cobrado um juro em cima dela, a pessoa sempre te fala assim, uma taxa de 2%, uma taxa de 7%. Então repara que essa taxa aqui, ó, ela sempre está sendo me dada assim, ó. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó, tá? Subir um pouquinho aqui. Então a taxa é 2%, ou seja, 2 sobre 100. É dessa maneira que é dada a taxa 2%, 7%, ou seja, 2 por 100, 7 por 100 e assim por diante. E se a gente for transformar isso aqui, ó, 2 dividido por 100, como que vai dar para mim? Ele vai dar isso aqui, ó, dividindo, né? 0,02%. Aí na formulazinha ali, ele já está sobre 100 só para evitar uma situação, que é a gente ficar trabalhando com um número decimal assim. Você vai ver que é mais fácil a gente trabalhar lá na fórmula sem ter esse número decimal aqui para fazer as continhas, tá? Mas é só um pequeno detalhe ali daquele sobre 100 aqui. Beleza, gente? Então, ó, o que você não pode se esquecer? Que a taxa e o tempo sempre tem que estar no mesmo período. Valeu? Vamos para os exercícios
e aí você vai entender isso aqui melhor.